Deus abençoe a igreja que está aqui, os irmãos que estão conosco. A gente não dá para ver o rosto de todos vocês por conta da máscara, mas a gente vê o olhinho. Deus abençoe. E as pessoas que estão nos assistindo agora pela internet, que você que está entrando aí no seu, na sua mídia, na sua internet, eu quero pedir que Deus abençoe sua vida. Nós queremos te convidar para entrar nesse culto conosco. Queremos te convidar para você receber a palavra de Deus. Esses dias precisamos tanto de Deus. Eu sei que a igreja que está aqui comigo, eu e você que está me ouvindo, precisa tanto de Deus. Se toda a vida precisamos de Deus, se todo instante precisamos de Deus, mais agora, que esses dias aproximam. Nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre as pessoas que estão aqui conosco, os irmãos, e você que está nos ouvindo pela internet, a igreja que está nos assistindo, os irmãos que não podem vir, que tem essa dificuldade desta locomoção. Eu entendo, eu espero que Deus abençoe sua vida. E você que pode vir, quero convidar você para amanhã, às 18h30, para começarmos nosso culto. Nós temos um espaço aqui todo especial para você, para estarmos juntos, e nós queremos interceder por sua vida. Queremos trazer uma palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá no livro de Filipenses, onde Paulo está falando de uma coisa muito importante. Mas amanhã, Deus tem falado no meu coração, e quase que eu quero entrar nisso hoje, mas está ardendo no meu coração. Eu quero falar sobre um lugar de encontro com Deus, para a igreja e para você que está me ouvindo. Se você conhece o Senhor, amém. Se você não conhece o Senhor, eu quero dizer que o Senhor tem um lugar para encontrar você. Nesses dias, são dias especiais. Amém? Igreja, irmãos, vamos orar. Eu queria junto que vocês levantar as suas mãos que estão aqui comigo e orar pelas pessoas que estão nos assistindo agora, pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que estão passando por esse momento, que estão podendo ser conectadas conosco. De repente ela vai ouvir e ela precisa de uma oração, ela precisa de paz, precisa de uma restauração na sua casa, precisa de uma cura. De qualquer forma, nós queremos orar para que o Espírito Santo possa intervir, possa vir, porque Deus é um Deus que se faz presente. Deus é um Deus que está distante, Deus é um Deus presente. Eu oro para que o Senhor entre na sua casa, como o Senhor está entrando na nossa vida neste lugar. Pai eterno, eu levanto as minhas mãos, pedindo bênção para cada irmão que está conosco nessa reunião, pedindo bênção para cada pessoa que está nos ouvindo agora, que está parando aí, nosso amigo, nossa amiga pela internet. Abençoe, traga paz. Deus, que o Senhor venha com paz. Deus, que todas essas coisas que têm acontecido nesses meses, que tem nos transtornado, que tem criado temor, medo, ansiedade, que tem nos dividido, que tem nos separado, que tem causado dores, perdas, mortes. Eu quero pedir a tua paz, tua graça e teu consolo sobre cada pessoa, cada vida, no nome de Jesus. Que cada pessoa que está nos ouvindo agora possa te buscar, possa confiar que tudo está nas tuas mãos, que nós não podemos fazer nada sem tua ajuda, meu Deus. Abençoe, obrigado por estas vidas entrarem agora nesta internet para assistir esse culto conosco. Eu oro pedindo a tua bênção e graça, seu favor e misericórdia sobre cada uma delas. Assim, meu Deus, meu Pai, abençoa os irmãos que aqui estão. Que o Senhor derrame graça, uma unção da tua presença, para nos entrarmos na tua presença, para entrarmos e descansarmos, e tire da nossa mente toda preocupação, cuidado, afasta-nos de tudo que não é teu. É a nossa oração pedindo a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Diga amém, diga glória a Deus. Vamos dar salve de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E vamos adorar o Senhor com a igreja, com você que está em casa, em nome de Jesus. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração
o Senhor não muda, Tu és bom. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais, pois Tu és bom. Nesse momento, comece a agradecer ao Senhor por Sua bondade, pois foi da vontade de Deus revelar o Seu Filho, que o Filho Jesus seja agora manifesto nos corações da igreja aqui presente, da igreja assistindo através das redes sociais. Que Cristo agora seja revelado, que haja uma libertação para compreender quem é o Filho de Deus. Aleluia. Peça nesse momento: Deus, me revela mais, traga-me mais revelação de quem é Jesus. Não importa o quanto você tem frequentado a igreja, não importa o quanto profundo você tem ido no Senhor, eu sei que tem mais. Peça a Deus nesse momento: revela o Filho, Senhor. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração.
só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Declare isso, dono de tudo que existe, dono do meu coração, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são para ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são para ti. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida, na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti, Senhor. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são para ti. Sim, Deus. E é o nosso desejo, nosso único desejo é te conhecer, Jesus, cada vez mais. Tudo que eu quero é conhecer teu coração, permanecer até que nós sejamos um. Tudo que eu quero é conhecer teu coração, permanecer até que nós sejamos um.
força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos meus dias são para ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos meus dias são pra ti. Tudo que eu quero é conhecer, o coração permanecer, até que nós sejamos um. Tudo que eu quero é conhecer, o coração permanecer, até que nós sejamos um. Amém, amados. Abra suas mãos onde você está. Nós vamos ter o momento da palavra. Obrigado porque você está aqui por causa de Deus. Abra seu coração. Você que está em casa, nós queremos permanecer em Jesus. Meu coração quer permanecer em Jesus. O que mais quero? Eu sei que tem muitas coisas cooperando para tirar você da presença de Deus. Muitas preocupações, muitas distrações. E você que está na sua casa, eu espero que você esteja como nós aqui, olhando para Jesus. Pai, abençoe esse lar, essa casa, esta família, cada pessoa que está nesse culto conosco, presente ou distante, porque para o Senhor não há distância agora, para tocar, libertar e curar. Nós oramos em nome de Jesus que todas as coisas que estão se levantando para machucar, ferir, travar, prender essas vidas, sejam quebradas agora. No poder, no nome de Jesus, haja libertação nas vidas, nas pessoas, com a tua paz, com o teu nome. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Poder sentar, amados. Você que está na casa conosco, Deus abençoe. Você que está assistindo essa palavra, junto com a igreja que está aqui, eu quero ler com vocês uma passagem que está no livro de Filipenses. O livro de Filipenses é uma carta do apóstolo Paulo. É uma das cartas mais pessoais do livro de Paulo. Ele escreve essa carta de uma maneira muito interessante. Mas nós não temos tempo para discorrer sobre isso, eu vou ficar só com um versículo. Mas eu quero mostrar para você a importância dessa passagem. É uma passagem muito rica, e eu creio que é uma passagem que Deus está trazendo assim para nossos dias, porque é muito atual. Eu vejo essa palavra aqui muito atual. E na minha versão, eu trouxe algumas versões aqui, e eu quero compartilhar essa primeira parte, porque o apóstolo Paulo escreve isso e a gente entende como se fosse um inimigo da cruz de Cristo. Ele inicia essa carta dizendo: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos. Ele está aqui colocando uma linguagem assim muito pessoal, não é muito comum nas cartas que ele escreve. E ele diz: minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Havia uma preocupação, igreja, do apóstolo Paulo sobre a igreja. Lá na igreja de Filipos começou uma perseguição. Tinham alguns ataques, alguns levantes, lutas, fome, medos, pestes. Quando nós estamos vivendo essa pandemia e hoje com todos esses recursos, é uma coisa que a gente viu isso na história, né? Na história aconteceu muito isso no tempo de Paulo.
uma das causas pelas quais João Marcos, os que seguia Paulo e Barnabé, das viagens, foi o medo de assalto, de violência, de doença e muitas dificuldades. Mas o que Paulo está falando aqui para a igreja é que ela permaneça. Como faz realmente diferença essa palavra? Permaneça. E tudo hoje conspira com algumas coisas. Tudo está conspirando para que tire a gente do foco. E não são pessoas, não é sistema. Alguma coisa no mundo espiritual tem nos tirado desse foco. Então Paulo está falando, meus amados irmãos, ele está dizendo aqui que ele ama, meus queridos, sinto muito saudade de vocês. Tinha uma distância entre eles. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unido no Senhor. Paulo estava vendo uma igreja em Filipe bastante ali atenciosa a algumas coisas. Ele começa a dizer que eles fiquem em Jesus. Ele fala de coroa, né? Na sua versão diz coroa. Diz nessa primeira versão, ele está dizendo que a minha alegria é coroa. Essa coroa é uma linguagem que ele usa como se fosse aquelas folhas de louro, aquelas folhas de vitória. Eles colocavam na cabeça do vencedor de uma corrida, né? Ele estava falando aqui, nos remete que o tempo daquela época dos gregos e etc, aquelas vitórias. Coroa como se fosse um troféu, um prêmio de uma vitória. E o prêmio de Paulo, a coroa, o troféu, aquela vitória, era quando os irmãos permaneciam no Senhor. E a minha oração é essa, que cada um permaneça no Senhor. E não é só permanecer na presença aqui no culto, que é muito importante, mas é que você permaneça na sua casa. A nossa alegria em estar cultuando a Deus aqui no templo, ela é resultado da presença de Jesus na nossa casa. A alegria e a felicidade de estarmos aqui é resultado de termos Cristo em casa para poder compartilhar e celebrar. Então, quando isso não, na nossa casa, quando não é tão evidente essa presença, essa alegria de compartilhar, então eu não tenho necessidade. Então, para mim, a gente começa a olhar para as coisas e olhar que a gente começa a ter um certo desinteresse. E aqui acontece a mesma coisa. Nessa parte, nós vemos aqui, quando Paulo começa a falar, ele faz um apelo a duas pessoas. E nessa carta de Paulo, versículo 2, e nós gostamos muito desse capítulo 4 de Filipenses, que ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, né? Ele diz, alegrai-vos. Nós gostamos dessa passagem. Ele diz, seja a vossa moderação, não andei ansiosos, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, vossa mente em Cristo Jesus. Toda essa narrativa, essa descrição do apóstolo Paulo, ele está passando aqui, é porque aconteceu um fato na igreja. O pano de fundo é que havia duas pessoas dentro da igreja, duas mulheres, lideranças fortes na igreja, que estavam com problemas. E elas começaram a trazer uma divisão e confusão na igreja. São pessoas que Paulo tinha como coroa, como prêmio, porque aquelas pessoas tinham ao conhecido Jesus, eram pessoas capazes, cheias de potencial, mas por alguma razão, nós não sabemos aqui, não entra em detalhes, elas estavam se ofendendo, elas estavam se afastando, não estavam mais tendo paz. E começou a afetar a igreja, começou a afetar a comunhão que duas irmãs estava se perdendo, e por causa disso afeta o corpo todo. Por isso eu e você temos que trabalhar para a unidade da igreja, para a comunhão da igreja. Todos nós temos que trabalhar por isso, porque é por onde o inimigo entra. O inimigo não entra contra todos, ele só precisa de uma pessoa. Ele só precisou convencer Eva, e todo o seu marido, todos os seus filhos, toda a sua geração já tinha estado perdidos. Ele só precisou convencer Acã,
e toda a sua casa, a sua geração, se perderam lá em Jericó. Ele só precisa convencer uma pessoa, e essa pessoa começa a ter o efeito dominó, e começa a afetar outra, começa a entristecer outra, começou a afetar outra. Então nós precisamos sondar o nosso coração, porque o apóstolo Paulo está trazendo aqui uma carta muito pessoal, e ele também escreve essa carta pessoal de uma forma pública. Ele traz ao público e coloca nominalmente o nome de duas pessoas que estavam causando problemas. Eu fico imaginando que ele teve muita coragem, porque se colocar o nome da pessoa, não precisa nem colocar o nome, a pessoa já ia deixar a igreja de Filipe, já abandonava a igreja, talvez as duas. Mas ele manda uma carta e coloca o nome, e ele diz aqui aos irmãos: olha, vocês são uma bênção, vocês são uma coroa, vocês são o prêmio que eu queria receber, porque vocês permanecem firmes no Senhor. E ele fala que resiste, ele diz: irmãos, permanecei assim, firmes no Senhor, mesmo com essa confusão. Mas no versículo 2, ele faz uma observação, ele para, e ele diz: rogo, imploro a Evódia e rogo a Sintique, dois nomes estranhos, né? Mas a palavra Evódia significa fragrância, perfume. Eu rogo você, mulher, que Deus colocou na igreja, que é fragrância, que é perfume. Eu rogo você, Sintique, que significa afortunada, destino, alguém com destino, com propósito. Eu rogo vocês duas, eu rogo outra vez, ele está falando aqui, pensem concordemente no Senhor. Ele está querendo dizer para as duas: olha, vocês têm um pensamento de Cristo. Ele está querendo dizer assim: Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Porque ele sabia que o inimigo só bastava entrar numa pessoa, derruba outra, derruba todo mundo. Por isso a Bíblia diz sobre o homem: tem que guarda teu coração. Irmão, quando você não está bem, e você fala assim: eu não estou bem, eu vou ficar quieto. Não, você já está derrubando pessoas. Quando você não está bem, você precisa procurar ajuda. Porque quando você não está bem, procura ajuda, Deus te levanta, você vai testemunhar. E aí você vai levantar muita gente. Muita gente vai dizer assim: olha, eu estava assim, eu estava mal, não estava bem, não estava conseguindo permanecer. Mas quando eu compartilhei, fui edificado, fui curado, fui liberto. De forma que você é a fragrância do Senhor. Mas a Bíblia fala que essa mulher, Evódia, que significa fragrância, perfume, estava cheirando mal. E essa mulher, Sintique, né, ou Sintique, ela estava perdendo seu destino, seu propósito. Uma mulher afortunada, mas estava pobre, miserável, simplesmente por causa de um problema de relacionamento pessoal. Nós precisamos guardar nosso coração. E quando Deus está no nosso coração, quando Deus habita em nós, irmão, deixa eu dizer uma coisa: você não se ofende. Você não se ofende. Agora, a ausência de Cristo no seu coração te faz uma pessoa muito sensível. E aí o efeito dominó. E você fica sujeito aos ataques do inimigo, porque ele vai minando isso. Eu vi recentemente uma charge, depois eu vou compartilhar com vocês. Um pastor estava falando: irmãos, você tem que amar seu inimigo. E estava dois irmãos brigando um com o outro, e dando um soco, estava com o olho roxo já. Aí um gritou para ele: mas ele não é meu inimigo. A Bíblia diz que é para amar o inimigo, não o amigo. Levou para o outro lado. E eu quero dizer que essas duas mulheres, elas faziam diferença no ministério de Paulo. Elas foram muito importantes na igreja de Filipe. E quando você é importante, o inimigo se levanta contra você.
O inimigo se levantou contra Sansão. Nós conhecemos a história de Sansão. Derrubou ele naquele calcanhar de Aquiles, naquilo que ele estava fragilizado. Ele gostava de uma mulher, não deu certo. Aí ele ficou chateado, magoado. E encontrou uma Dalila lá da vida. E ele foi embora. Quando você cai nesses ataques do inimigo, e a igreja de Filipe, nós estamos falando de uma igreja cuja a cobertura espiritual era o apóstolo Paulo. Imagine hoje, quanto nós não temos essa cobertura de Paulo, apesar de nós termos a cobertura pastoral, que nós temos nossos pastores, nossos líderes. Tá? Nós, esse ano, perdemos nossa cobertura assim, direta, nosso pastor Miguel, ele está com o Senhor, nós estamos nos organizando isso. Mas eu queria que você entendesse isso. Essa semana o pastor Tomás, na segunda-feira, ministrou sobre cobertura espiritual. Essa é uma visão, uma doutrina da nossa comunidade. Se você é da nossa comunidade, entenda isso. Submeta isso. Pastor, não concordo com isso. Tudo bem. Nós recomendamos uma outra igreja para você, que está aberta para isso. Não é só aqui. Mas a gente precisa entender essa cobertura. Eu preciso entender que eu preciso prestar conta. Eu preciso entender que eu preciso ser curado. Milhares de pessoas agora estão machucadas, feridas, doentes, baixa imunidade, por causa de mágoas, por causa de tristezas. E não sei quantas vão sofrer por causa disso. Eu vi uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que mais de 70%, 75%, algumas coisas por aí, que as doenças são psicossomáticas. As pessoas criam essas enfermidades por conta desses problemas. Agora, o apóstolo Paulo está dando um remédio. Alegrai-vos no Senhor. Nós não estamos falando de uma situação que não tinha briga. Está muito fácil escrever na Bíblia, alegrai-vos no Senhor. Muito fácil está escrito aqui. Não, o apóstolo Paulo está dando um plano de fundo. A igreja de Filipe estava com problemas. Onde você tem pessoas, você tem problemas. Por isso a gente precisa de um matemático. Dá uma fórmula. Todo problema tem solução. Se você quiser resolver, tem. Todo tem fórmula. Então o apóstolo Paulo diz: a ti, fiel companheiro. Ele apela para os irmãos da igreja. Nós temos mais pessoas. Também peço que auxilieis, pois juntas se esforçam comigo no evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqueles membros da igreja, aqueles irmãos que estavam lá, indiferentes, quietos, em silêncio, falaram: vocês precisam ajudar essas duas irmãs. Nós precisamos fazer com que Evódia volte a ser fragrância, volte a ser perfume. Nós precisamos ajudar aqui a Cintique, para que ela volte a ser uma pessoa afortunada, rica, próspera, com destino, com propósito. Era um trabalho de toda a igreja, e não de ficar, não me meto com isso. Nós fomos chamados para exatamente o inverso, se meter, para ajudar, para expulsar os demônios. Para irmão, você está errado, seu casamento está errado, sua família está errado. Esses dias eu aconselhando uma irmã e falei: olha, nós precisamos tomar cuidado. Quando chega lá no final de um relacionamento que tem que ser quebrado, a gente descobre uma coisa, que muitas vezes os pais investiram muito na paternidade e esqueceram do matrimônio. O primeiro compromisso que você fez foi matrimônio, no altar, prometeu diante de Deus. Aí depois a gente tem o filho, aí muda o conceito. Não estou falando que não temos que amar nossos filhos, claro. Eu estou falando daquilo que era fragrância, se transformou uma coisa que não cheira bem. Aquilo que tinha propósito, perdeu. Então nós precisamos ser aconselhados, uma cobertura. Às vezes é o inverso, às vezes o casal está lá só no matrimônio, valoriza o matrimônio e estão esquecendo a paternidade, que tem que dar destino para o filho. Filho, você precisa estudar, precisa ir na escola. Nesses dias de educação remota, eu vejo assim quantas crianças precisando do auxílio do pai e da mãe.
Quantos pais que acham pesado ajudar seus filhos? Quantos estão achando que não é função, que não tem nada a ver? Estão perdendo o propósito. Então tem que ter uma balança, um equilíbrio, e às vezes a gente erra. Eu preciso de ajuda dos meus pastores. Quantas vezes eles, olha, você precisa focar mais na paternidade. Olha, você precisa focar mais no seu matrimônio. E às vezes o marido, ele espera um matrimônio, mas a esposa está lá na maternidade. Só o filho, só o filho. Às vezes os dois precisam pensar na maternidade, na paternidade. Meu filho precisa de um pai presente. Né? Porque sempre ele quer, pai, eu quero um chocolate. A hora do almoço, dá o chocolate para ele. Você faz isso? Não. Pai, eu quero namorar, mas o cara não tem emprego, tem serviço. Pode? Antes de Deus apresentar Eva para Adão, Adão tinha que terminar o teu trabalho no Éden. Nós temos princípios na Bíblia. Quebrou? Pode quebrar. Mas depois você vai ter problemas. Evode é um tipo de pessoas que aponta o outro. Ela falava assim, ó, sabe o que acontece aqui no nosso problema? É o Zete. É a Néia, é o Marcelo, é o Niltinho. Evode, o nome dela eu vi um trocadilho, é você. Nunca é ela, é o outro. Isso precisa quebrar. Eu sou responsável pelo meu irmão, eu sou responsável pelo meu casamento, sou responsável pelo meu filho. Sabe, irmãos, eu sou responsável pela minha escola, pela minha cidade, pelo meu país. Quando eu coloco o lixo no lugar certo, quando eu não quebro, quando eu não destruo. Quando eu vejo alguma coisa fora de ordem, eu ajudo. Quando eu não falo mal. Ninguém precisa, para se projetar, destruir o outro. Tem uma frase assim, que para acender a lâmpada do outro, eu não preciso apagar a minha. Você pode emprestar acenda. Deus vai agir. Deus está vendo quem tem aquele coração que tem propósito. Evode é aquela pessoa que só aponta o outro. Ela sempre é inocente, ela nunca fez nada, só o outro. E a Cinti, é aquela pessoa que sente, eu senti que você não gosta de mim, eu senti que você olhou feio, eu senti que você não achou legal, eu senti, é outra doença. Isso precisa sair do meio da igreja. Ou é você, ou eu estou sentindo. Duas coisas, Paulo diz, fora. E faça uma coisa, alegrai-vos no Senhor. Vocês estão entendendo o pano de fundo dessa história? Quando a gente pega esse versículo isolado, está escrito na Bíblia isoladamente, alegrai-vos no Senhor, sempre alegrai-vos. Tá, vamos alegrar. Mas eu estou num momento difícil, pastor, eu sei. Essa igreja também estava num momento difícil. E é num momento difícil que nós precisamos falar, eu estou em guerra, agora Senhor, me dá paz. É num momento de guerra que eu preciso buscar paz. É num momento de tristeza que eu preciso dizer, Senhor, eu preciso da tua alegria. É no momento de pobreza, de necessidade que eu preciso, Senhor, eu preciso de recursos. Quando você sente falta de dinheiro? Quando acaba. Quando é que você sente falta de alegria? Quando a tristeza começa. E a tristeza começa por causa de uma pessoa que aponta o outro, e por causa de uma outra pessoa que fica sentida. Enquanto Cristo diz, amai-vos uns aos outros. Então é uma palavra para a igreja. Se você está assistindo essa transmissão, também é para você. Igreja significa povo de Deus. Na Bíblia sempre está escrito a palavra povo de Deus. E o povo de Deus significa aqueles que Ele os trouxe. Se eu, você, irmãos, você que está me assistindo, estamos perto de Deus, o Espírito Santo nos trouxe, nós somos o povo de Deus. Então é para você. Não permita que essas tristezas tomem a sua vida. Essa passagem aqui foi escrita uma carta pública com o nome de pessoas expostas para que elas fossem curadas e restauradas. E elas não saíram da igreja. Elas aumentaram a igreja por causa do testemunho da cura e do perdão. O versículo 4, o apóstolo Paulo dá uma receita.
quando a gente desenvolve, é você ou eu estou sentindo que eu não estou bem? Alegria. Quando a pessoa tem um problema de alegria pessoal, ela sempre aponta o outro ou sempre está sentida com alguma coisa. E aí precisamos de uma cura, de uma libertação. Porque esse é o papel do inimigo. Esse é o papel do inimigo. Ele colocou no coração de Caim uma inveja, um ciúmes por seu irmão Abel. E isso foi longe. E ele não tinha uma cobertura. Ele não tinha uma proteção espiritual. Caim não queria ninguém sobre a vida dele, nem seu pai. Adão e Eva, temos um exemplo aqui de alguém que foca o matrimônio e esquece a paternidade. E não sabe o que acontece na cabeça do seu filho. E o seu filho maquina matar seu irmão. Irmãos, às vezes nós queremos ser marido, mas depois nós nos tornamos pai. Mas não podemos esquecer de ser aquilo que primeiro fomos, ser o marido. Mas também não podemos abandonar aquilo que nós nos tornamos, pai. É interessante que a expressão pai aqui na nossa língua portuguesa é só a primeira geração. A segunda geração é avô. Mas eu não gosto muito dessa colocação. Eu gosto da expressão inglesa. Ele fala grandfather. O avô é o grande pai. Primeiro você é pai e depois você vai ser um grande pai. Amém? É honra. Então um avô não é menor. Ele é maior. Porque ele não esqueceu da paternidade, da maternidade. Ele não deixou que essa evódia, é você, mulher, é você, marido, é o governo, é a prefeitura, é meu vizinho. A gente fica colocando culpa nos outros. Isso é tão liviano. E a gente também não pode ser como a Cíntia. Eu estou sentindo que alguém não gosta de mim. Estou sentindo que não estou bem. Estou sentindo. Irmãos, sinta a cruz. Vá para a cruz, vê se dói. Ali sim, Jesus morreu por nós. Para você olhar para Ele e para você amar Ele e seus irmãos. Alegrai-vos. Essa é a receita. Alegria é uma decisão, não é um sentimento. Eu decido ser alegre, então vou cantar. A Bíblia diz que quem está alegre, cante. É verdade? Mas tem uma hora que não dá vontade de cantar, mas quando você começa a cantar, anima você. A gente chega aqui, né, a gente chega uma hora antes do culto orando e tal, de repente a gente vê alguns cânticos e eles começam a cantar, e eu começo a cantar em cima uma letra totalmente diferente, mas eu creio, né? Diz que quem canta os males espanta. Alegrai-vos no Senhor. Você tem que dizer ao seu coração: alegrai-vos, meu coração alegra no Senhor. Ah, não posso alegrar no meu emprego, no meu trabalho, não sei o que você tem, mas é no Senhor. Lugar que você tem que ter alegria é no Senhor. Mas eu estou com um problema. Circunstâncias não devem interferir sua alegria no Senhor. No é um lugar definido. Se Deus está ali, irmãos, ó, beleza. No Senhor. Eu sei que a gente está aqui, conhece a Bíblia, os irmãos estão conosco há muitos anos. Mas algumas pessoas estão nos ouvindo ainda, estão vendo isso pela primeira vez. Alegrai-vos no Senhor. E talvez as pessoas possam dizer: ah, mas está muito fácil falar alegrai-vos. Cadê o contexto? O contexto era um lugar difícil, necessidade, dificuldade. Duas pessoas brilhantes tentaram levantar uma igreja no meio de Filipos, muito difícil aquele lugar. E elas fizeram um trabalho extraordinário. Paulo diz: vocês são minha coroa, meu prêmio, meu troféu, é a coisa maravilhosa que vocês fizeram. Mas por causa de uma coisinha pequena, uma coisinha entre elas, toda a igreja estava sentindo. Talvez a igreja nem soubesse, mas não estava feliz. Por isso nós precisamos retomar agora, não só para os cultos, mas para a alegria do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ele diz: seja moderada. A moderação conhecida em todos os homens. Perto está o Senhor. Ele quer dizer: seja amáveis com todos. O Senhor virá logo.
E essa é a versão, perto está o Senhor virá logo. Mas eu conheço uma outra versão que diz, sejam amáveis porque o Senhor está vendo o que você está fazendo. Perto, Deus está observando. Porque o Senhor vem logo para você dar conta do que você faz. Nós falamos aqui antes do culto, você que está nos assistindo, sobre a volta de Jesus. Antes aqui nós oramos um pouquinho e falamos sobre alguns pontos sobre a volta de Cristo. A coisa mais real, mais verdadeira, é a volta de Cristo. Jesus, sem dúvida, voltará. Só que Ele pode voltar no momento que a igreja não sinta nada, e a gente vai ser arrebatado, numa boa. Mas Ele pode vir depois de um momento de crise social, crise mundial, transtorno de todas as formas, necessidade, guerra, fome, no meio ou no final, nós não sabemos. Jesus diz, só o Pai sabe. Mas Ele diz um sinal, mas antes que Ele venha, o evangelho do reino será pregado por toda a terra. É difícil você não ter um lugar onde o evangelho seja agora acessado pela internet, pelas mídias, pelo YouTube. Está indo para o mundo todo, nossas imagens, nossas informações e as mensagens, não só nossas, mas de todas as igrejas, falando de Jesus. O evangelho está sendo pregado para o mundo todo. O evangelho é o poder de Deus. Glória a Jesus. E então, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque o Senhor está perto, breve Ele virá. E no versículo 6, estou encerrando, quero terminar com esses 2 últimos versículos para vocês. Diz assim, não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus a necessidade de vocês, e não se esqueça de agradecer-lhe. O que Ele está querendo dizer? Não se preocupe com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. Por isso estamos orando, por isso estamos aqui reunidos e queremos convidar você para se reunir conosco. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, estarei no meio deles. Se imagine se tivermos 4, se tivermos 10, se tivermos 20, temos que respeitar o espaço, né? Mas se tivermos uns 70, uns 100, uau, eu quero a presença do Senhor. Eu quero reunir com os irmãos, sim, porque nós amamos os irmãos, mas sobretudo, porque a presença do Senhor estará no nosso meio. Ele termina aqui, e a paz de Deus, o que eu e você precisamos, porque sem a paz não tem alegria, que excede, que vai além de todo o entendimento, coisa que não dá nem para eu explicar, nem para eu entender, guardará o coração e a mente de vocês. Deus está falando que guardará o coração e a mente. Na verdade, a mente fala dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que sentimos, que às vezes por causa desses sentimentos errados, nós criamos inimizades, problemas, perdemos presença de Deus e perdemos amigos. E coração aqui, eu acho que ele está dando uma ideia mais no nosso espírito. Não está muito preocupado com o corpo, com o seu espírito. Guarde, para que você a sua alma, seu espírito não fique doente. Proteger no sentido de que ele não seja atacado por nenhum vírus que venha abaixar sua imunidade espiritual e você morra. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, está escrito, ela vem em nós, tempo de pandemia, tempo de necessidade, paz de Deus. As pessoas vão olhar para você, como é que você sente paz de Deus? Não é minha. A paz de Deus guardará o vosso coração, os vossos sentimentos. Nessa tradução diz vossos sentimentos. Ele quer dizer o seguinte: se fizermos isto, vamos experimentar a paz de Deus, que conserva. A paz de Deus é que conserva, não deixa estragar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. E agora ele usa essa preposição, em Cristo Jesus, é um lugar.
é um lugar em Cristo Jesus. Jesus é um lugar para você colocar seu coração, sua mente. Deus nos chamou, nós somos uma igreja. Deus chamou você que está nos ouvindo pela internet para sermos fragrância, perfume de Cristo. Deus nos chamou para um propósito. Essas duas mulheres, elas lembram perfume e propósito. E o inimigo queria usar isto. O inimigo quer tirar o perfume da igreja. Mulher, muitas vezes na Bíblia, é uma figura da igreja. Quer tirar o perfume, porque o perfume é agradável. A igreja precisa ter um perfume. As pessoas precisam sentir que gostoso que é. Mas não é só perfume. Ela tem que ter um propósito, uma causa. Ela tem que ter um foco, um objetivo. E esse objetivo, paz em Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor. E ele termina dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, ele está falando aqui de valores, né? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Numa versão nova diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, é algo que excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. Ele está falando, irmãos, ele termina a carta, firme em seus pensamentos, puro, firme, tenha uns pensamentos puros, firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, não nas coisas que são passageiras, firme naquilo que é nobre, naquilo que é direito. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis. No mundo tanta falcatrua, tanta malícia, tanta maldade, tanta desconfiança. Nós vemos os valores, estão todos invertidos. Nós temos que voltar para a palavra de Deus. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis. É que o apóstolo Paulo recomenda. Pense em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Amém? Deus abençoe a igreja, você que está nos ouvindo. Nós queremos ficar em pé aqui nesse templo e orar pela igreja. E agora queremos orar pelas pessoas que estão nos ouvindo pela internet. Pedir a bênção de Deus sobre a vida delas. Em nome de Jesus, que você possa ser abençoado. Você tem algo que tem roubado sua fragrância, sua alegria, seu tempo com Deus. Você tem algo que tem roubado sua paternidade, que tem roubado o seu matrimônio. Você vai colocar na mão de Deus. Deus pode restaurar. Nós não temos que lutar com pessoas. Nossa luta, Paulo diz, não é contra carne e sangue, mas contra principados. Como o inimigo vê uma brecha, vê uma abertura, por causa da nosso isolamento, nosso distanciamento de Deus, da casa de Deus, de uma cobertura e proteção moral, espiritual. Quando eu falo isso, é apoio. Então nossas vidas começam a ficar sozinhas. E não foi para isso que Deus nos chamou. Na palavra lá em Êxodo, eu vou compartilhar com vocês, ele chama seu povo, e ele chama, eu quero que esse povo venha, e Deus mandou Moisés falar, vocês vão fazer uma tenda, vai ser chamado tenda da congregação. Todo mundo deixava a sua casa, para se reunir naquele lugar, e aquele lugar, era um lugar onde Deus falava. Deus não falava com as pessoas nas suas tendas, Deus falava com as pessoas na tenda dele. E Deus não fala com pessoas individuais simplesmente. Deus quer falar com o seu povo. Foi 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo orar, buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ele não fala com a pessoa sozinha, ele fala, se o meu povo. Nós temos que entender que Deus chama uma família, um povo. E hoje nós somos
família de Deus, a igreja, família de Deus, filhos de Deus. Por isso nós fomos recomendados por Jesus chamar Deus de Pai, e nós somos irmãos. E um pai não ficará feliz quando os seus filhos não estão juntos. Deus está nos chamando para nos unir e reunir para que Ele se revele. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe você na internet, você que está nos ouvindo, e que o Senhor abençoe a sua vida. Pai amado, no poder e no nome de Jesus eu oro e eu peço, porque somente através do Senhor e do seu nome nós somos libertos de todo sentimento contrário, toda ferida, todo ataque do inimigo. Somente com o teu amor nós podemos amar e perdoar. Só podemos fazer se temos e recebemos de ti. Não temos capacidade de amar, reagir, perdoar sem receber de ti. Por isso precisamos da tua presença. Sem a tua presença, por isso, ó Deus, as pessoas não conseguem cumprir sua palavra, porque o Senhor não está presente. Mas quando o Senhor está presente, vai ser fácil. Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre esse estilo de vida que Paulo denuncia aqui. Aquela pessoa que foi chamada para ser perfume e fragrância, de repente ela perde a essência do seu cheiro, se torna algo sem perceber. Aquele que tem um chamado para ter propósito, afortunada, rica, e começa a ser pobre e miserável. Que o Senhor agora, Pai, quebre isto, traz de volta uma bênção para cumprir o propósito do Senhor. Deus, eu quero pedir agora que no Senhor, não só a igreja que está aqui, mas as pessoas que estão nos ouvindo, possam se alegrar. A tua palavra nos ordena, não é facultativo. Senhor, nós entendemos que há uma obediência quando nós decidimos nos alegrar, quando recusamos ficar ofendidos, quando recusamos ficar abatidos, tristes, e dizer, eu vou me alegrar no Senhor. Por isso o Espírito Santo derrama sobre nós graça, alegria, para celebrarmos e cantarmos o Senhor, em nome de Jesus. Abençoe e cure cada pessoa que está aqui, em suas emoções, seu coração, seu sentimento, sua mente. Deus, as pessoas que estão nos ouvindo, como o Senhor precisa entrar na nossa mente e curar lembranças, passados, como nós fomos, Senhor, também errados contigo, e o Senhor nos perdoou, como precisamos aprender a perdoar, amar, e nos relacionar com todos. Graças a Deus te damos, no nome de Jesus. Abençoe com sua presença, porque somente sua presença nos faz cumprir a tua palavra. Sem tua presença, sem sua revelação, não conseguimos executar a sua palavra. Abençoa, Deus, os casamentos, abençoa, Deus, as paternidades. Tantos filhos estão sentindo a ausência de pai, tantos filhos estão sentindo a ausência de mãe, tantas esposas estão sentindo a ausência de marido, marido a ausência de esposa. Nesses dias de distanciamento, separação, preocupações, circunstâncias que mexeram com nossos sentimentos, e por isso nos abatemos, como essas mulheres aqui que Paulo recomenda, que sejam curadas e restauradas. Que o Senhor venha, Deus, curar, abençoar seu povo, para que possam se reunir com alegria. Deus abençoe agora, com cura, as pessoas que estão doentes, fisicamente, emocionalmente. Tira, Senhor Jesus, todo sentimento de desânimo, desistência, que não vem de ti. Nós lutamos contra esse espírito maligno agora, e liberta essas vidas, com ânimo e alegria, paz e amor, e aceitação. Deus, eu quero orar, para que as pessoas entendam que igreja é lugar de aceitação e de amor, e que aceite o amor de Deus, que aceite a palavra do Senhor, e possam amar, e possam viver em paz, em nome de Jesus. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você que nos assiste, a igreja, nossos amigos. Nós vamos ter um louvor, os irmãos vão ministrar o louvor, eles vão encerrar com um cântico, e depois nós vamos orar pela igreja, por você que está aqui conosco.
Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são para ti. Com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são para ti. Sim, Deus, nós colocamos nosso coração diante de Ti, para Te conhecer e vivermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Recebe esse tempo, recebe o nosso culto, recebe, Deus, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, nas casas. Amanhã estaremos aqui novamente às 6:30 da tarde. Contamos com tua participação. Em nome de Jesus. Boa noite.